Achei interessante que semana passada a Maria Valderez escreveu assim: Padre Fábio, eu gostaria de saber se há na Bíblia algum relato que diz que a família só é constituída de pai, esposa e filhos, e estes, quando se casam, transformam-se em parentes e deixam de fazer parte da família. Estou questionando isso porque um evangélico colocou essa posição e eu sou totalmente contra isso, pois tenho uma profunda admiração. Não, sou contra isso. Aí o restante ela fala aqui sobre mim. Obrigado. Minha filha, eu também nunca vi isso não. Você já? Que quando casa deixa de ser família e passa a ser parente? Parente é uma palavra que diz respeito, né? Que está diretamente ligado aos graus familiares, né? São os parentescos. O que é fato é que um casal, quando se casa, ele forma uma nova família. Ele deixa de fazer parte daquele núcleo e criou um outro, do qual eles agora são os gerentes, né? O pai e a mãe. Ao estabelecer, ao ver os filhos se casando, eles estão deixando de gerir a vida dos filhos da mesma forma como eles estavam acostumados. Vai mudar a maneira de ser pai e de ser mãe. Isso é muito saudável, não precisa nem falar muito disso. Nós já conversamos várias vezes sobre esse assunto. Quando um casal, quando o pai, o marido, a mulher, eles saem de seus núcleos para formarem um outro núcleo, ali se estabelece um novo vínculo. Eu vou olhar, digamos, eu sou um homem casado agora, fiquei na casa da minha mãe até ontem. Então, a partir de hoje, eu assumo um novo jeito de ser filho da minha mãe. Não é que eu vou amar a minha mãe menos, não. É que eu começo a ter mais responsabilidades neste novo núcleo familiar que foi estabelecido. E é por isso que muitos casamentos ficam comprometidos no momento em que os cônjuges esquecem de que a partir de agora a vida terá que ser diferente, né? Muitos maridos e mulheres saem da casa dos pais, mas não permitem que o novo núcleo seja gerado. E já falamos disso aqui também, do tanto que não é benéfico para a vida do casal não ter um lar. Lar mesmo, gente, parede, sala onde eles ficam, cozinha, cozinhar a comida, de fazer a comida, de ter a sua estrutura familiar. Que às vezes os casamentos, eles acontecem, mas os filhos continuam, os cônjuges continuam vivendo como se fossem filhos do mesmo jeito que eram antes, né? Então esse não sair da casa dos pais pode ser um empecilho muito grande para a vida afetiva do casal. Porque tem muita interferência, né? Por mais que eu deixo os meus filhos muito à vontade, eles estão aqui porque precisam, cuidado, porque isso pode gerar um déficit na vida do casal. Eu não estou inventando isso aqui, isso é fato. A vida afetiva de um casal, quando não está dentro do seu núcleo, quando não está na sua estrutura, que foi justamente pensada para que esta nova família cresça, para que essa nova família desenvolva os seus laços, isso é, que tem as suas diferenças, que tem as suas lutas ali, o seu dia a dia difícil, que é à medida que o caminhão vai andando, que as abóboras vão se ajeitando. Não tem o dito popular que fala isso? É disso que nós estamos dizendo. Então a necessidade que o casal tem de ter o seu espaço para ali aprenderem o significado de ser marido e mulher e depois de ser pai e mãe. Por isso que é tão importante também na vida do casal, depois do casamento, ficar um tempo sem ter filhos. Porque precisa aprender a ser marido e mulher antes de ser pai e mãe. Às vezes o casal já casa, não sabem ainda ser marido e mulher, as pessoas ainda não estão preparadas para essa união conjugal e já têm que se desdobrarem nas funções de pai e de mãe. Então, é importante que, na vida do casal, sempre exista espaço para essa participação bonita na vida das famílias de onde vocês vieram, mas que vocês tenham, sobretudo, os vínculos para que este casamento aconteça de fato. Tem muito casamento que não acontece. Por quê? Porque os cônjuges não se permitem, não estabelecem o vínculo
que o casamento pede. Porque o casamento não é só o dia da igreja, né? Ali é um início, um reconhecimento sacramental de uma relação que vai precisar ser cuidada a vida inteira. Engana-se aquele que se casou só naquele dia, né? Aquela bênção recebida vai se desdobrar em muita vida, em muito cotidiano, em muitas dificuldades, em muitas alegrias. E isso é importante, que aquela bênção recebida tenha um lugar geográfico mesmo para isso crescer. Mas em relação a essa questão de estar na Bíblia, eu confesso que nunca li nenhuma passagem que pudesse fazer referência a isso, quando casa deixa de ser parte da família, né? Padre Fábio, como transmitir valores cristãos em um mundo marcado por tanta violência, onde parece que Deus perdeu o seu lugar? É a Penha Barbosa. Eu acho que todo testemunho cristão começa nas nossas atitudes, né? Eu, ao assumir o meu compromisso de cristão, eu tenho um código de condutas que eu preciso respeitar, de valores que eu devo administrar, não como imposições, mas como possibilidades. Eu não gosto de ouvir os discursos religiosos que nos apresentam a religião apenas como imposições, não. Código de deveres, de obrigações. Ao assumir o cristianismo, eu descubro que a palavra de Jesus e os seus ensinamentos libertam o meu coração, para que eu tenha condições de ser cada vez mais um ser humano melhor. É isso que vai salvar o mundo, né? É isso que pode salvar o mundo o tempo todo dessa violência, dessa falta muitas vezes de sentido para a vida. Às vezes eu fico impressionado de ver como falta sentido para a vida. E o que é o sentido da vida, minha gente? É aquilo que dá amarra, né? Que dá liga. É aquilo que faz a gente todos os dias ter vontade de levantar, de viver, porque um sentido está costurando a gente por dentro. E o sentido da vida, na vida do cristão, é um sentido diretamente ligado a Jesus. Eu aprendo com Ele o tempo todo. Eu vivo com Ele a minha experiência de ser quem eu sou, de me equilibrar, né? Para eu não ser tão desarmonioso onde eu vou. A violência nasce justamente no momento em que as desarmonias humanas prevalecem. Tem visto como a gente tem sido intolerante, né? Como é difícil nos dias de hoje. Essa semana eu estava vendo a Carla Fioravante, né? Uma grande amiga minha, cantora dos Cantores de Deus. Ela estava reclamando lá, não sei o que ela viu, o que ela viveu, que ela estava falando da indelicadeza das pessoas. Ela estava dizendo justamente isso. Vou no metrô, vou no ônibus e encontro o tempo todo pessoas muito indelicadas, né? Será que a gente esqueceu as boas regras da educação? Eu ousaria dizer que isso é desarmonia. Que infelizmente nós não temos muitas vezes a oportunidade de equilibrar o que a gente é, e aí a gente vai para o encontro com o outro totalmente desequilibrado. Esse encontro não pode ser saudável mesmo. Às vezes nós falamos demais, às vezes nós nos conflituamos demais, às vezes nós não nos damos as oportunidades do crescimento, do equilíbrio. E isso gera violência. Porque a violência que nós estamos falando aqui, essa que faz com que o mundo seja, parecer, que nos faça olhar para ele como se ele fosse um território baldio, onde Deus não pode morar mais, porque parece que nós, com as nossas atitudes, expulsamos Deus do mundo, né? Mas como é que Deus vai ser expulso do mundo? Quando eu o expulso da minha vida, quando você o expulsa da sua vida. Deus é o convite à harmonia constante. Então, no momento em que eu não me equilibro, no momento em que eu estou desestabilizado, de alguma maneira eu estou expulsando Deus das minhas atitudes. E é interessante porque, quando nós temos essa desarmonia humana, que é esse despreparo para viver, às vezes eu chego à conclusão de que o que nos falta é preparo para a vida. Que a gente aprende com o pai, com a mãe, na escola, com as pessoas que têm boas influências para nós, em nós, sobre nós. Você vai observando o outro, o jeito como ele vive, você vai assimilando bons exemplos. Lá no seu trabalho, então você de repente tem a oportunidade de conhecer alguém que faz a diferença no mundo, você começa a admirar, você quer ser como ele. Isso vai dando para nós esse sustento, este preparo,
para que depois, no momento que a vida for difícil para mim, eu tenha um mínimo de equilíbrio para viver essas dificuldades. Às vezes a gente se desequilibra por muito pouco. Já observou isso? Às vezes você se desequilibra muito pouco, por muito pouco. Uma dificuldade que você enfrenta e parece que tudo perdeu sentido, parece que nada mais vai para frente. Isso é um perigo muito grande. Despreparo. Às vezes o bom preparo vai dar condições para que essas pessoas venham diminuir a violência do mundo. E aí eu falo de todo tipo de violência, que é essa violência física, de alguém que vai e agride o outro que retira a vida, mas também essas violências veladas, que são as violências comportamentais, quando você começa a objetificar uma pessoa, quando você não tem o mínimo respeito por ela, quando você explora o trabalho do outro, quando você mente para o outro, quando você o engana, quando você trai, quando você é infiel, tudo isso é violência. E ouso dizer que a violência do corpo, essa dói na hora que acontece. Agora, a violência da alma, essa às vezes dura a vida inteira. Porque existem pessoas que são violentadas todos os dias, do ponto de vista afetivo, com as palavras, não é? Como uma palavra pode agredir a gente, meu Deus? Como uma palavra pode nos ferir? Fere tanto que às vezes aquilo vira uma infecção afetiva, né? Aquilo vai virando um turbilhão dentro de você, que vai desencadeando outras infelicitações, outras insatisfações, e as desarmonias vão se estabelecendo dentro de nós. Então eu acredito que o grande esforço nosso para diminuir essa violência e dar a Deus este lugar que sempre foi dele e deve ser, é justamente a gente tomar consciência de que o primeiro lugar de onde Deus é retirado é o meu coração e é o seu. Então, se ele é o lugar, se o meu coração é o primeiro lugar de onde Deus é expulso, ele precisa ser também o lugar onde Deus é recolocado. Então, ao assumir com Deus este compromisso de ser um cristão, eu coloco Deus no comando dos meus afetos e eu faço de tudo para que as minhas atitudes sejam equilibradas. Que é muito ruim quando a gente é desequilibrado, a gente acaba afastando as pessoas de nós, a gente acaba gerando solidão para nós mesmos, e no nosso desequilíbrio a gente estabelece, né, um processo que vai nos infelicitando muito. Eu acho que vale a pena a gente todos os dias ter esse cuidado. Hoje eu quero reharmonizar o que dentro de mim está precisando, aquilo que está desordenado, para que eu volte a ter o direito de me alegrar. Padre Fábio, como perdoar uma pessoa que sempre promete que vai mudar e não muda e sempre comete o mesmo erro? Quem pergunta é a Gracilane. Bem, o perdão é uma dinâmica da vida. Eu não tenho como dizer, eu vou perdoar você hoje e não perdoo mais depois. Porque o que me faz querer perdoar? É o tanto que eu amo. Eu só vou querer perdoar à medida em que eu quero o bem do outro. E é claro que o perdão atinge o que recebe, mas atinge também aquele que doa. Agora, que a gente precisa também entender que toda vez que nós nos exercitamos no perdão, a gente está também despertando no outro uma responsabilidade. Ao ser perdoado, eu preciso me comprometer com aquele que me perdoou. É um movimento que tem dois lados. Eu não fico o tempo todo pensando, se eu estou despertando a responsabilidade do outro quando eu perdoo. A minha função é sempre perdoar, eu quero sempre perdoar. Mas no momento em que eu perdoo, eu também preciso de alguma maneira, com a minha palavra, com o meu gesto, fazê-lo ver que aquele perdão recebido precisa gerar um comprometimento. Então tá bom, eu te agredi hoje, você me perdoa e eu quero me comprometer que não quero agredir mais. E nisso nós entendemos, e com isso nós entendemos então essa dimensão pedagógica do perdão, né?
Ela nos ensina um novo jeito de se comportar. Eu preciso descobrir um novo jeito de me comportar. Ao receber um perdão, você também recebe uma nova maneira de se comportar. Porque você sabe muito bem que aquela atitude que feriu precisa ganhar um conserto, né? É igual você joga uma peça no chão, está quebrada. O perdão é aquele trabalho que você faz para que a peça volte a ser harmoniosa. Agora, o comprometimento é você colocar num lugar de cuidado e de observância para que ela não volte a cair. Agora, o problema, minha gente, é que nós perdoamos e recebemos o perdão muitas vezes sem refletir os nossos atos. E isso é um grande problema, porque quando eu não reflito as minhas atitudes, eu corro o risco de fazê-las do mesmo jeito, cometer os mesmos erros que eu cometi da outra vez. O que falta é, ao receber o perdão, é aquele momento de pausa, quem sabe, né? Eu acho que a pausa ela é tão importante na nossa vida. A pausa na música, não é, Christian? A pausa é tão importante quanto a nota, porque a pausa prepara para aquilo que vem, ou mesmo é até um momento em que você descansa para apreender a beleza que ouviu até naquele momento. Então nós precisamos ser seres de pausas. Eu preciso ter mais espaço para pausar tudo isso e começar a me olhar com mais calma. As minhas atitudes, os meus gestos, né? As minhas palavras. Receber um perdão é um momento que você tem a oportunidade de dar uma pausa. Pensar, por que eu estou recebendo esse perdão? O mal que eu cometi, quais foram as consequências dos meus erros, né? E começar a ter nessa oportunidade da pausa, da reflexão, ver neste momento a ponte para ultrapassar e chegar do outro lado. É o que Jesus fazia com as pessoas. Ele provocava em cada pessoa que ele encontrava, cheia de erros, de desastres, ele provocava uma pausa. Porque era naquele momento de pausa que a pessoa era capaz de voltar os olhos para o passado, rever tudo que não valeu a pena, observar o presente, aquela oportunidade maravilhosa que ela estava recebendo, de ser olhada com misericórdia por alguém, e a partir daquele olhar misericordioso, fazer um plano de futuro. Ninguém pode olhar para o passado, observar o presente e fazer o plano de futuro na correria. E é por isso que a vida cristã combina com reflexão, né? Nós não podemos ser um cristão qualificado se a gente não reflete a própria vida. Então, tenha calma com você. Se você tem dificuldade com as pausas, exercite-se nelas. Comece a olhar mais devagar para o seu jeito de ser. Comece a prestar atenção em você. Na maneira como você trata as pessoas, na maneira como você trabalha, na maneira como você estuda, na maneira como você escolhe ser quem você é. Reflita-se. Seja capaz de colocar para você mesmo, até descrever de vez em quando, quais são os seus maiores defeitos. O que você tem feito para superar cada um deles? Quais são as suas qualidades? E o que você tem feito para fazê-las crescer ainda mais? Essa é a pausa reflexiva. É o momento que você tem a oportunidade de qualificar a sua vida. De fazer esse exercício e reconhecer nele um ato religioso. É um rito religioso. Refletir-se à luz de Jesus. Ter a oportunidade de observar-se. Para a partir desta observação, modificar, crescer, avançar, ir além. É o que eu desejo para você. Que hoje, ao observar a sua vida, ao prestar atenção na maneira como você está vivendo, você se comprometa com você. Porque o primeiro a ser beneficiado com a sua mudança não são os outros. Os primeiros não serão os outros. O primeiro a ser beneficiado com tudo aquilo que você vai se proporcionar, mudar, ser melhor,
É você mesmo. Porque no fundo, o maior conforto que nós podemos desejar nessa vida é estar feliz em nós mesmos. É você estar satisfeito, sabendo que você está sendo o ser humano que você pode ser. E ninguém pode chegar neste lugar, ninguém pode alcançar essa condição sem se refletir. Por isso hoje eu desejo que o olhar de Jesus, ao olhar nos seus olhos, ele possa provocar em você silêncio. Que ele possa provocar em você este desejo de olhar para você mesmo, sem os seus excessos, viu? Sem as suas mentiras. Às vezes você precisa das suas mentiras para que o outro te olhe melhor. Deus não precisa disso. Jogue fora todas as mentiras que você conta para você mesmo. Todas aquelas explicações que você se dá. Você não precisa delas neste momento. O Deus que te olha, o Deus que te encontra, dispensa toda e qualquer mentira que você tenha contado para você mesmo. É você e sua verdade. É neste território que Deus quer agir. Por pior que seja a sua indigência, por pior que sejam os seus erros, por pior que seja o seu passado, a sua história, nada disso vale agora. Sabe por quê? Porque Deus nos enxerga com olhos de futuro. Ao me encontrar, nessa noite de hoje, ao lhe encontrar, Deus só enxerga futuro. Não é maravilhoso isso? Pensar que hoje Deus só enxerga futuro em você? Isso é salvação. E se a gente aceitar que Deus nos salva com o seu olhar, um olhar que tem o poder de nos reinaugurar, de nos trazer vida nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Derrame sobre todos nós a sua bênção. Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Já me condeno tanto pelos erros que na vida eu cometi, pelas vezes que eu não soube decidir, e assim o meu coração gritava, desespero de quem ama. Coração, tu que estás dentro em meu peito,